quero chamar nesse momento o missionário Marcos, que estará trazendo uma palavra ao teu coração. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Uma alegria poder estar com todos nós nessa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Viana. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Estou em Ponta Grossa desde novembro de 2021. E ao mesmo tempo que eu faço parte dessa comunidade de fé, essa pequena parte do corpo de Cristo, chamada Casa de Adoração, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu quero confessar para os irmãos que muitas vezes, em muitas orações, eu chorava e orava e falava: Deus, será que um dia eu vou viver algo parecido com o que a igreja de Atos vivia? E eu sei, irmãos, que quando a gente olha para o padrão da igreja de Atos, a gente olha para isso e fala: nós estamos muito distantes disso. Mas eu quero te falar que o que nós vivemos aqui, eu sinto muito orgulho, porque estamos indo nessa direção. Estamos caminhando nessa direção. Não somos perfeitos, não tem ninguém perfeito aqui, não tem pastores perfeitos, não tem membros perfeitos, ninguém aqui é perfeito. Mas nós amamos a Jesus, irmãos. Não tem nada mais importante, mais precioso do que amar a Cristo. Eu tenho certeza que os meus pastores amam a Jesus. E eu sinto alegria e satisfação de estar nesse lugar, de estar sendo pastoreado por eles exatamente por causa disso. Quando estávamos durante o período de louvor, o Senhor me trouxe uma impressão no meu espírito. Eu queria falar um pouco sobre isso. Nessa minha pequena caminhada que eu tenho de cristianismo, irmãos, eu me converti em 2009. E eu não quero ficar aqui enumerando tantas coisas que eu já fiz: escola, curso de teologia, passei 1 ano e meio dentro de uma base missionária, trocentos livros que eu já li a Bíblia 1 milhão de vezes. Eu não quero ficar enumerando isso, mas o que eu pude aprender com toda essa experiência que eu vivi dentro desse pouco tempo é que Deus só responde a duas coisas: a fé e a fome. A fé, porque é bem claro nas Escrituras, por várias vezes, irmãos, Jesus curava as pessoas e ele dizia: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, e qual é a outra coisa que Deus responde? A fome. Não é a fome que você sente quando você quer comer uma comida. Quando você passa 12 horas, 18 horas de jejum, como nós temos jejuado aí a galera que vai trabalhar no encontro. Por falar em encontro, deixa eu fazer logo o merchan aqui do encontro. Se você não fez a sua inscrição, e se você tem um desejo de viver uma experiência sobrenatural com o Senhor, vamos para esse encontro, meu irmão. Dia 9, 10 e 11 de junho, faça a sua inscrição e comece a gerar uma expectativa no teu coração de estar nesse lugar. Quando eu passei no meu encontro, foi no ano da minha conversão, vivi coisas maravilhosas, grandiosas em Deus que eu trago até hoje, que eu não esqueci nunca na minha vida. Então, se você está duvidoso, se você está receoso de ir para esse encontro, se você está pensando se vai ou se não vai, eu quero te encorajar nessa noite a ir. Faça a sua inscrição e vá, mas gere uma expectativa. Comece a gerar fome e sede no seu coração. Porque é dessa segunda resposta que Deus espera de nós, a fome. Irmão, se a gente não tiver fome de Deus, não vai acontecer nada. Se você entrou por essas portas aqui hoje achando: hoje é só mais um culto, é o Marcos que vai pregar, é o fulano, é o outro fulano que está cantando, vai ser só mais um culto mesmo para você. Porque Deus responde à fome, irmão, e à fé. Se você tem fome por Ele, pela presença dEle, por que fome? Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então nós precisamos sim ter um anseio extravagante pela presença do Senhor.
Se não tivermos esse anseio, se não tivermos essa fome pela presença dele, nada vai acontecer, as coisas não acontecem por osmose, irmãos. Simplesmente porque nós entramos aqui e sentamos nessas lindas cadeiras, nessa igreja linda, e tudo vai acontecer. Não, o Senhor responde à fome, o Senhor responde à sede, o Senhor responde ao desespero do coração. Você se lembra do cego Bartimeu sentado à beira do caminho? A Bíblia diz que o homem era cego, ele não conseguia ver, mas ele ouviu um barulho da multidão, e com certeza ele deve ter perguntado a alguém: quem está passando aqui? E alguém deve ter dito para ele: é Jesus. Aquele homem se pôs a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é isso, irmão? É fome, é desespero por ele. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue, meu irmão? Você se lembra dela sofrendo há 12 anos, dentro da sua casa, perdendo seus bens, perdendo a sua saúde? Mas aquela mulher tomou uma decisão no coração dela, ela enfrentou a morte. Porque se ela fosse pega no meio do povo, ela seria apedrejada. Por isso ela foi se arrastando pelo chão para tocar nas vestes de Jesus. Milhares, centenas de pessoas cercando Jesus, até milhares. Às vezes tinha 4.000 pessoas atrás de Jesus. Olha a multidão cercando, tocando, apertando Jesus de todos os lados. E quando essa mulher toca nas vestes de Cristo, Jesus vira para trás e fala: quem tocou em mim? Os discípulos falam: Senhor, o Senhor está brincando, Jesus? Olha a multidão apertando, olha essas centenas, milhares de pessoas aqui. O Senhor está perguntando quem tocou no Senhor? Parece louco perguntar um negócio desse. Mas alguém tocou nele diferente. Alguém tocou nele com fome, com esperança, com desespero, com expectativa no coração de acontecer algo. E é isso que precisa gerar no nosso coração, irmão. Sabe o que eu senti enquanto a gente adorava? Conformação. Por favor, irmão, não se conforme com esse século. Não assuma a forma desse mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme-se você pela renovação da mente. Não se conforme com esse século. O conformismo é o primeiro passo que você vai dar para a estagnação espiritual. E a estagnação espiritual vai te levar à morte espiritual. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Ninguém quer. Então deixa eu te dar um conselho, meu irmão querido. Não se conforme com esse século. Não se satisfaça. Que a pastora Bianca falou aqui agora há pouco. Às vezes nós ficamos satisfeitos, irmão, com o culto da semana passada. Foi tremendo, foi chocante, maravilhoso. Mas hoje tem mais. Deixa eu falar uma coisa para você: ele não mudou. Ei, ele é o mesmo. Ele ressuscitou dos mortos. Nós adoramos Deus vivo e verdadeiro. Você consegue crer nisso? Então, por favor, meu irmão, faça alguma coisa para demonstrar essa gratidão e essa adoração a Ele. Amém? Irmão, eu costumo dizer que pelo que Cristo fez na cruz, era para a gente entrar por essas portas aqui de joelhos, derramando lágrimas já, dando glória, dando aleluia, exaltando aquele que vive pelo século dos séculos. Você já leu o livro de Apocalipse, capítulo 5? Eu estou atropelando a mensagem toda, porque eu não ia falar nada disso, meu irmão. Mas o Senhor me trouxe essa impressão triste no meu espírito. Essa palavra conformidade, por favor. Não se conforme com esse século. Não assuma, não tome a forma desse mundo. Eu tive 2 meses, 70 dias no Reino Unido no ano passado. 60 dias no País de Gales, 10 dias na Itália. E sabe o que eu vi, irmão? Uma igreja conformada. O Ney foi lá também antes de mim, no início do ano passado. Sabe o que eles dizem? Nós queremos ficar na mediocridade. Sabe o que é medíocre, irmão? Ser mediano. Nós queremos só ficar na média. Tá bom, a gente não quer mexer, a gente não quer crescer. A gente não quer mais, isso aqui tá bom. Sabe o que está acontecendo, irmão? O bairro onde
estávamos lá no país de Gales, chamado Mackin, tinha 4 igrejas. Fecharam 3. Tem uma igreja aberta. Uma única igreja aberta. E é essa que a gente estava em comunhão, estava fazendo esse prático de missões lá. E não é difícil perceber por que isso aconteceu, irmão. A conformidade, ela vai destruir todo aquele que se conforma. Então não se conforme com esse século, por favor, meu irmão. Não importa qual foi a experiência que você teve ontem, semana passada, mês passado, não importa nem a experiência que você teve hoje de manhã, porque Ele tem mais, e Ele é um rio, uma fonte inesgotável de poder. Deus é uma fonte inesgotável de poder. Você consegue entender isso? É um rio, não é um lago, não é uma fonte parada. Ele é um rio, as águas correm. A Bíblia diz que as águas fluem do trono de Deus, claras como cristal, e elas não param, meu irmão. E por onde esse rio passa, ele gera vida. Você consegue entender isso? Então, por favor, meu irmão, não se conforme com esse século. Por favor. A Bíblia diz que no final dos tempos, e nós já estamos nele, o amor de muitos se esfriará, mas não precisa ser de todos. A gente pode continuar amando Ele queimando. A gente pode continuar amando o próximo. Não precisa esfriar de todo mundo. A Bíblia diz de quase todos, mas não será de todos. Quando Jesus voltar, vai ter gente queimando, amando a Ele. E vai ter um monte de gente distraída também, que não vai nem perceber. Não se conforme com esse século, por favor, irmãos. Ouça o que o Espírito tem a dizer nessa noite. Eu não tinha programado para falar nada disso, nada. Mas ouça o que o Espírito tem a dizer. Não se conforme. Queira mais hoje, queira mais amanhã, queira mais semana que vem. Porque cada vez que você entrar por essas portas, esperando por apenas mais um culto, é só isso que você vai ter. Mas se você tiver fome e sede dele, se você quiser mais de Deus, se você quiser mais experiências com ele, mais intimidade, mais do Espírito Santo, tenha certeza que ele vai te dar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, Jeremias 29, 13, 14. Serei achado de vós. Ele não vai brincar de esconde-esconde com você. Se você procurar, você vai encontrar. Mateus 7,7, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate a porta se abre. Mas precisa a ação daquele que busca, precisa de uma ação nossa. A porta não se abre sem ninguém bater, ele não é encontrado sem ninguém o buscar. Você entende isso, meu irmão? Isso está nas suas mãos, é a nossa responsabilidade. A pastora falou aqui agora há pouco. É a nossa responsabilidade. Esse é o nosso papel. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. É a nossa tarefa, é a nossa missão. Nós fomos chamados para isso. Bom, dito isso, eu quero falar um pouco hoje sobre 3 aspectos que eu penso compor a vida da igreja. A igreja, ela é orgânica, ela é viva, ela é crescente, ela continua em expansão e ela está o tempo todo em movimento. Isso é a igreja, isso é o que nós somos. E eu penso que esses 3 aspectos que fazem parte dos 5 pilares dessa igreja são essenciais para a vida da igreja em nossos dias. Quem lembra quais são os 5 pilares da igreja? Vamos lá? Adoração, comunhão, discipulado, evangelismo e serviço. Não necessariamente nessa ordem, mas beleza, é isso aí. Esses são os 5 pilares sobre os quais nós caminhamos, sobre o que essa igreja acredita. Amém? Beleza?
E o que eu quero falar hoje tem tudo a ver com isso. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Esse é um texto bem conhecido, a gente que está fazendo as nossas meditações no livro de João, a equipe que vai trabalhar no encontro, estamos meditando todos os dias no livro de João, todo dia um capítulo. Então a gente já leu esse texto, essa semana que passou, é um texto bem conhecido, e é um pouco disso que eu quero abordar nessa noite. Amém? Você achou? João 12, versículo 1. Vamos ler então? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo privilégio e a honra de ministrar a Tua palavra à Tua santa igreja, de fazer parte do que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo privilégio de podermos cultuar o Senhor com liberdade nesse país, de portas abertas, braços estendidos. Podemos gritar para os 4 cantos do mundo inteiro ouvir o quanto Te amamos. Muito obrigado, Senhor. Toma as nossas vidas, toma os nossos corações nessa noite. Eu peço que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar em nós, encontre um lugar de resposta. Eu peço que a Tua palavra gere frutos, ó Deus, transforme as nossas vidas de dentro para fora. Eu peço que a Tua palavra nos impacte, Deus, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor. Ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Então eu oro, Deus, para que a gente possa ver o efeito, o resultado, Deus, da Tua palavra agindo em nós, transformando as nossas vidas. Impacta os nossos corações nessa noite. Nós dependemos de Ti, eu dependo de Ti. Sem Ti eu não tenho nada. Eu não tenho para onde ir, nem o que fazer sem Ti. Para quem iremos, para onde iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos nada sem o Senhor, Jesus. É tudo sobre Você. É tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus. Nós Te amamos. O Senhor é tudo para nós. É tudo sobre Você, é tudo para a Sua glória e o Seu louvor. Seja adorado, Jesus. Seja entronizado e exaltado e fica conosco. Nós Te pedimos. Espírito Santo, Tu tens total liberdade. Nós somos Teus. Nós somos a Tua casa. Nós somos a Tua propriedade particular. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu olho para esse texto, irmão, e todas as vezes que eu lia, como eu falei, já tem um pouco mais de 1 ano e meio que eu estou aqui na igreja, e eu sempre tive vontade de ministrar essa palavra aqui na igreja e nunca tinha tido oportunidade. E quando o pastor falou que eu estaria ministrando a palavra hoje, quando eu fui orar, foi o primeiro texto que me veio ao coração. E o Senhor começou a me falar muito sobre esse texto. Eu acho que ele tem muito a ver com o que a nossa igreja carrega, com a identidade dessa igreja. Nós vamos falar sobre serviço. Eu falei que vamos falar sobre 3 aspectos da vida da igreja, os quais estão dentro dos 5 pilares dessa igreja. Nós vamos falar hoje sobre serviço, comunhão e adoração. Para falar sobre serviço, eu quero primeiro
falar um pouco do que isso significa. Talvez você possa ter dúvidas. Eu tive dúvidas muito tempo sobre o que era fazer o serviço da igreja. E eu quero destacar aqui um pouco do que isso significa. O que essa palavra serviço nesse texto quer dizer. A palavra serviço no grego é diaconel. E qual é o significado desse diaconel? Vamos às características. Ser um servo, atendente doméstico, servir, atender, ministrar a alguém, render ofícios ministeriais, atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados, preparar comida, ministrar e fornecer alimentos necessários para a vida. Tudo isso está dentro do serviço. Aliviar as necessidades de alguém por meio de recolhimento de donativos, prover ou cuidar de distribuir as coisas necessárias para sustentar a vida. E a lista continua. Cuidar do pobre e do doente, o que caracteriza o ofício de um diácono. Em igrejas cristãs, servir como diácono. Participar de qualquer evento, e essa definição aqui para mim, acho que ela meio que resume tudo que a gente está falando. Participar de qualquer evento que possa servir aos interesses dos outros. Porque o evangelho não é sobre mim, é sobre o outro também. O Pai é nosso, o pão é nosso. Não é sobre mim, o evangelho é sobre Cristo. E muito mais tem a ver com o outro do que comigo mesmo. Participar de qualquer evento que possa servir aos interesses de outros. Ministrar uma coisa para alguém, servir alguém ou suprir alguma necessidade. Essa é a definição de serviço, segundo o que está escrito na Bíblia e a tradução do texto no grego. E a gente pode incorporar outras coisas ao serviço. Tudo que você faz, irmão, o seu trabalho, quando você vai trabalhar, você também está servindo a Deus. Já foi falado sobre isso aqui na igreja. O seu trabalho também glorifica o nome do Senhor. E a forma como você trabalha também vai demonstrar como você cultua e adora a Deus. Então tome muito cuidado com o que você faz no seu trabalho. Pela forma como você trabalha. Porque isso também é culto a Deus. Também é serviço. E tudo que você fizer, irmão, pintar uma parede, pendurar um data show, limpar o chão, arrumar a igreja, tudo que você fizer que envolve o serviço da igreja é serviço, é isso mesmo. É simples assim, não tem muito mistério. O Rômulo domingo passado falou uma coisa que a gente sabe muitas vezes e por vezes a gente esquece. O simples fato de você entrar por essas portas e adorar a Deus também é serviço ao Senhor, também faz parte do serviço. Você está servindo a Deus com a sua vida. Então, basicamente, irmão, tudo que você faz com a sua vida, você está servindo a Deus, ou servindo pessoas, ou servindo a igreja. Isso é serviço, ok? Eu acho interessante falar sobre isso porque eu acho essa marca muito forte aqui na igreja. Principalmente quando eu cheguei aqui, eu vi uma igreja muito ativa. Quando tinha alguma coisa para fazer, a igreja bombava de gente aqui. Eu percebi que isso deu uma esfriada na nossa igreja. Nós precisamos aquecer o nosso coração de novo nessa área. Precisamos voltar para esse lugar, de também transbordar no serviço para Deus, porque isso também é adoração e culto. Legal? Só para a gente definir o que é serviço. Eu quero falar um pouco sobre esse personagem chamado Marta. Quando olho para Marta nesse texto, eu consigo ver que ela aprendeu algumas lições, basicamente duas. A primeira é, ela encontrou seu lugar no corpo de Cristo. E a segunda é que ela amadureceu. Ela agora é uma pessoa madura. Ela amadureceu em Cristo. Eu consigo enxergar essas duas coisas em Marta. E só lendo esse texto, não dá para a gente perceber isso. O texto só diz o quê? Que Marta servia. Então, se eu só ler isso, eu não vou compreender de onde está saindo essa lição que ela aprendeu, de entender o seu lugar no corpo e essa maturidade que ela alcançou. Nós precisamos ler um outro texto que é também bem conhecido, que fala sobre essas duas irmãs, Marta e Maria.
Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 10, verso 38, rapidamente. Nós vamos entender um pouco como era o comportamento de Marta e como ela se comportou agora, nesse texto. Lucas capítulo 10, verso 38. Você achou? Amém? Amém. O texto diz o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Grava esse ato de Maria. A gente vai falar sobre ele depois. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não sei se a gente consegue perceber o contraste dessa Marta. E aqui provavelmente está falando da primeira visita de Jesus à casa de Marta e Maria. E essa de João capítulo 12 provavelmente foi a última. Você lembra que o texto começa dizendo 6 dias antes da Páscoa? É porque dali a 6 dias Jesus seria crucificado e morto e ressuscitaria. Então provavelmente João capítulo 12 foi a última vez que Jesus encarnado entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. E esse texto de Lucas 10 foi a primeira vez que Jesus entrou lá. Estamos falando de probabilidades. E você vê o comportamento de Marta inquieta, preocupada. Algumas versões vão falar distraída e ansiosa. E o comportamento dela agora, que ela está só apenas fazendo o seu serviço. Eu consigo ver, irmãos, que agora, nessa última visita de Jesus, ela não está mais preocupada em tirar a irmã dela do lugar de onde ela estava. Ela não está mais ansiosa, ela não está mais querendo tirar aquela pessoa do lugar. Ela entendeu o seu lugar no corpo de Cristo. Efésios 4,16 vai dizer que o corpo de Cristo é edificado pelo auxílio de todas as juntas, de todas as partes. E o corpo cresce à medida que cada parte dá a sua contribuição. Você consegue entender isso, irmão? Amém? Que cada parte, para que o corpo de Cristo cresça, para que a gente seja um corpo saudável na fé, cada parte precisa dar a sua contribuição. É por isso que o pastor Ney acabou de falar aqui, que não tem como você vir para a igreja e falar assim: eu vou ouvir uma palavra de domingo e depois eu vou voltar para minha casa e acabou, eu não estou nem aí para serviço para nada. Não tem como você agir dessa forma, porque a partir do momento que você faz parte dessa comunidade de fé, nós precisamos, o corpo precisa da sua contribuição também, meu irmão. Cada um precisa dar a sua justa contribuição. E eu acho que Marta entendeu isso dessa vez. Porque agora Jesus está na casa dela, a irmã dela está lá fazendo a mesma coisa que ela sabe fazer, adorando aos pés do Senhor. Lázaro está à mesa com o Senhor e ela está servindo, irmão. E dessa vez ela não está preocupada se tem alguém para ajudar ela. Ela não está preocupada se ela vai dar conta do serviço sozinha. Ela não está preocupada em tirar ninguém da posição que estava. Ela só está preocupada em cumprir o papel dela. Qual é? Servir. Eu entendi o meu lugar em Cristo. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que eu vim fazer. Então, irmão, quando nós entendemos isso, é bem fácil. Sabe? Porque a gente não vai ficar preocupado se, caraca, eu estou aqui, eu fui chamado para poder ser um intercessor, mas eu queria estar cantando que nem o Anderson e que nem a Jéssica. Eu estou aqui pregando, mas aí eu vejo a Lana dançando, falo, nossa, eu queria dançar igual a Lana. Irmão, foi um terror sexta-feira, vocês não sabem. Tá rindo, né, Letícia? Eu sei porque você está rindo. Foi um terror, irmão. Só quem estava aqui no manto que sabe. Porque eu não vou dançar que nem a Lana, eu não fui chamado para isso. Por mais que eu me esforce, que eu dê o melhor.
Amém? Eu vou dar o melhor, vou fazer o melhor, mas esse não é o meu ministério, não fui chamado para isso. A mesma coisa se eu chamá-la aqui agora para pegar, o joelho dela vai bater um no outro, de tanto tremer. Não vai, Lana? O meu treme. Nós precisamos, irmão, entender o nosso lugar no corpo de Cristo. A Bíblia diz, se o olho quiser ser a mão, se o nariz quiser ser o ouvido, como que vai ficar isso? E é o que mais acontece no corpo de Cristo, irmão. As pessoas querem posição, as pessoas querem estar em lugares de destaque, as pessoas querem fazer coisas que aparecem para os outros verem. É aquilo que não aparece, parece que não é valorizado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus vê as coisas secretas. O nosso Deus vê a gente no secreto. Ninguém tem uma vida pública sem ter vida no secreto não, meu irmão. Para estar aqui ministrando, para estar aqui pregando, são horas, são dias e noites estudando. Horas e horas, dias a fio jejuando, orando, lendo a palavra, se dedicando, meu irmão. E vida secreta, e caráter. Intimidade com Deus. Eu tremo toda vez que o pastor fala, vai ministrar tal dia. Não importa se é domingo, se é quarta. Outro dia eu fui ministrar no GDA, outro dia não, já tem um tempo. O Ayrton falou, irmão Marcos, você vai dar a palavra. Meu irmão, é a mesma ansiedade, a mesma dorzinha no estômago que me vem. Porque é uma responsabilidade tremenda ministrar a palavra do Senhor, meu irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. É uma responsabilidade, também é um privilégio. Então nós precisamos entender, meus amados, o nosso lugar no corpo. E você precisa dar a sua cooperação. Você precisa fazer a sua parte. Fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Se você não sabe, vá buscar o Senhor. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Porque Ele vai falar com você, com certeza, meu irmão. Você não é uma verruga no corpo de Cristo, não. Que se cortar não vai fazer diferença. Não, não é. Não importa se você é o dedo mindinho. Não importa. Você sabia que se você perder o seu dedo mindinho do seu pé, você vai ter que fazer fisioterapia para você caminhar direito? Você sabia disso? A Val já está se denunciando ali, eu sou o dedo mindinho, que eu sou a mais baixinha. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, é que todos são importantes no serviço do Senhor. Não importa o que você foi chamado para fazer, se tem destaque ou se não tem. Não importa. Amém? Abrace o que você tem para fazer e vai para cima, meu irmão. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Vai para dentro, meu irmão. A rocha, como diz o pastor Rafael. Vai para dentro. A segunda coisa que eu falo de Marta ser madura é que ela entendeu para que ela está fazendo, e muitas vezes, irmão, nós esquecemos. Eu acho que é isso que frustra muita gente. A pessoa está fazendo algo e ninguém está notando ela. Ela não está recebendo tapinha nas costas. O pastor não chegou para ela, nossa, irmão, que trabalho extraordinário. Ela não recebeu aplausos. Ela não recebeu likes no Instagram. E daí ela pensa, poxa, eu não vou mais fazer isso, porque eu não recebi nenhum aplauso de ninguém, eu não recebi nenhum, nossa, você foi muito bem, nenhum joinha, nenhum tapinha nas costas. Eu vejo maturidade em Marta porque agora está acontecendo exatamente a mesma coisa que tinha acontecido outra vez, mas ela está lá, apenas servindo, só fazendo o que ela foi chamada para fazer. Não precisa de tapinha nas costas, não precisa de like, não precisa ninguém chegar e tirar uma foto dela para botar no Instagram. Não precisa, porque ela é uma pessoa madura na fé. A partir do momento que você sabe para quem está fazendo, não importa quem está olhando. Amém, irmão? Você está comigo? Está aqui? Show? Então faz algum barulho aí para eu crer nisso, que você está aqui. A partir do momento que você entende para quem você está fazendo, você não precisa de tapinha nas costas, você não precisa de reconhecimento dos outros, você não precisa que alguém chegue para você e fale, nossa, que trabalho legal, que serviço legal que você fez.
Entendeu? Porque aquele que vê no secreto, ele recompensa também no secreto. A Bíblia diz que se alguém der um copo d'água para um profeta, não vai perder a sua recompensa. Então seja lá o que você faz, o que você está fazendo, o que você está planejando fazer, se é para Cristo, meu irmão, fica tranquilo, sossega o teu coração, só segura na mão dele e vai, e faça o que tem para fazer, abrace os trabalhos da igreja, abrace esse lugar, chega para o pastor, eu quero fazer também, o que é? Mas faça com o coração nele, não faça esperando recompensa dos outros, irmão, por favor. Não faça esperando reconhecimento, não faça esperando likes, não faça esperando fotos, tapinha nas costas, não. Por favor, faça com os olhos fitos nele, faça por amor a ele, porque ele já te amou primeiro. Simples assim, meu irmão, é bem simples, não tem mistério, não tem mágica não, meu irmão. Só faça porque você ama ele, porque ele te amou primeiro, só por isso, é bem simples assim, ok? Estamos entendidos sobre a parte do serviço, sobre essa transformação de Marta. Eu acho que o tempo que levou da primeira visita de Jesus até a segunda, nossa, como o Senhor deve ter tratado ela naquele dia. Marta, você está ansiosa, Marta, você está preocupada com muita coisa. Ela não parou de servir, irmão, por causa daquilo. Por isso que eu digo que ela foi madura na fé, pastor. Sabe por quê? Outro crente magoadinho fala assim, então também não vou mais fazer, não vou mais servir, vou ficar só no banco agora, vou ficar só adorando, igual Maria, só quero adorar agora. Não, ela demonstra maturidade, e da última vez que Jesus vai na casa dela, ela está fazendo a mesma coisa, só que agora ela não quer tirar ninguém do lugar dela, Monique. Ela não precisa, porque ela sabe para quem ela está fazendo. Você consegue compreender isso, meu irmão? Amém? Então, primeiro aspecto da vida da igreja, serviço. Segundo, comunhão. Vamos ler de novo o verso 2, por gentileza. João capítulo 12, versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Lázaro estava à mesa com ele. Irmãos, e falar de mesa aponta diretamente para a comunhão, para relacionamento, para intimidade. Um judeu nunca se sentaria à mesa com outra pessoa se ele não quisesse ter um relacionamento com aquela pessoa. Nunca, jamais. A menos que ele quisesse ter um relacionamento, ele não se sentaria com aquela pessoa à mesa. Então, irmãos, quando fala da mesa, fala desse relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus e com o próximo. Porque a nossa comunhão, ela é nesses dois sentidos, amém? Na vertical com o Senhor e na horizontal uns com os outros. Isso também aponta para a cruz. Mas aqui nós vamos tratar dessa comunhão entre Lázaro e o Senhor, que é uma representação do que deve ser a nossa comunhão com a igreja. Comunhão no grego é koinonia, que basicamente, o que você quer dizer com isso, Marcos? Se você está disposto a preparar uma mesa de relacionamento para Ele, para ter intimidade com o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, você precisa levar isso em consideração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, me deixar entrar, eu vou entrar e vou ceiar com você. O que Jesus está dizendo é: eu vou me sentar à mesa com você. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz, se você me deixar entrar, eu vou entrar e vou ceiar com você. Esse é o desejo dele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Ele deseja isso mais do que eu e você. Ele quer se sentar à mesa comigo e com você, mais do que nós desejamos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Ele foi à cruz e morreu pelos nossos pecados só para sentar à mesa comigo e com você? Ele diz que Jesus virou a mesa dos cambistas.
Diz que Jesus virou a mesa dos cambistas. A Bíblia diz que ele fez o chicote com cordas e virou tudo, meu irmão, botou para quebrar. Diante das mesas, Jesus ou senta ou eles viram. Nós precisamos tomar uma decisão hoje e parar de negociar os valores do reino. Porque se negociarmos os valores, ele vai virar as mesas novamente. Se você negociar os valores bíblicos, se você negociar os valores que o pastor Ney acabou de falar aqui, ele vai virar a sua mesa, meu irmão. Então, por favor, não negocie os valores do reino, não negocie os valores bíblicos, não negocie a glória, a chama, o fogo que ele acendeu em você. Por favor, não negocie. A Bíblia diz que o Espírito anseia com ciúmes por vós. Então não negocie com o pecado, meu irmão, por favor. Porque ele e o pecado não podem habitar no mesmo lugar. Não tem como. Não há como o Senhor, o Espírito de Deus e o pecado habitarem no mesmo lugar. Então nós precisamos tomar uma decisão. Se queremos ter esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade com Ele, você precisa se decidir dentro de você o que você quer. Pare de negociar valores. Pare de negociar com os seus sentimentos. E entregue tudo para Ele. Porque Ele não aceita menos do que tudo, meu irmão. Ele não aceita menos do que tudo. Você consegue compreender isso? Ele não quer 99% da sua vida. Ele não pagou por 50% do seu tempo. Ele não pagou por 50% dos seus recursos. Ele pagou por toda a sua vida. Ele pagou por tudo. Ele comprou você por completo. Ele o redimiu por completo. Você é dele ou não é? Jesus é extremista, meu irmão. Ele disse sim, sim, não, não. Quem não ajunta comigo espalha. Então ele vai sentar na sua mesa ou ele vai virar. Vai depender do seu comportamento, meu irmão. Qual é o tamanho do desejo da sua comunhão com Ele? O quanto você deseja isso? Isso vai fazer você mudar algumas atitudes. Isso vai fazer você mudar algumas coisas, algumas formas de pensar. Porque senão Ele vai virar suas mesas. Deixa eu contar um testemunho para você. Ele virou a minha mesa. Algumas pessoas conhecem o meu testemunho aqui. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. Mas ele virou as minhas mesas, meu irmão, porque eu negociei valores do reino. Eu não falo isso com pompa, com alegria no coração, não. É só um alerta para você. Não espere ele virar suas mesas. Não negocie valores. Não negocie os valores do reino, por favor. A outra coisa sobre a vida de Lázaro, que nós precisamos ter em mente, é que o nosso encontro com Jesus, a nossa vida nele, precisa revelar quem Jesus é. Eu quero te convidar agora a ler o verso 9 até o verso 11 do mesmo capítulo, capítulo 12 de João. João 12, verso 9. Você está aí, amém? Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, presta atenção nisso, irmão, olha isso. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Olha que coisa louca. Você consegue perceber o poder que é isso? A vida de Lázaro ressurreta dentre os mortos. E eu preciso falar um pouco do que foi o milagre de Lázaro, irmão. O texto de João capítulo 11, que é o capítulo anterior, quando Lázaro é ressurreto dos mortos, quando Jesus chega para Marta e Maria, ele pede para remover a pedra, elas dizem, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias.
Eu tenho certeza, irmão, que alguma dona de casa aqui, algum irmão, já esqueceu um pedaço de carne dentro do carro, fora da geladeira, ficou mais que um dia lá. E o que aconteceu com essa carne que você esqueceu? Apodreceu, não foi? Fedeu mal. E foi um dia só que você esqueceu. Já pensou um quilo de carne, irmão, bovina trancada dentro de um carro, esquecida lá 4 dias, um calor de 40 graus. Imagina quando você for abrir aquele carro, como que não vai estar aquilo? Então, irmãos, o milagre de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, foi extraordinário em todos os sentidos. A carne de Lázaro estava apodrecida, os seus órgãos estavam apodrecidos, os vasos sanguíneos, as artérias, tudo, irmão, ele estava em estado de putrefação, de apodrecimento. Então, quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, houve toda a reconstituição da pele, dos órgãos, de todo o sistema nervoso, de tudo. E o milagre de Lázaro, irmão, eu me atrevo a dizer que foi o estopim para que todos crescem de uma vez por todas e não restasse dúvidas de que Jesus era o Cristo. Eles já tinham visto, irmão, Jesus já tinha ressuscitado mortos antes. Ele já tinha tocado no esquife do filho de uma viúva, de Naim. Ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo. Mas esses mortos tinham morrido há pouco tempo. E as pessoas poderiam muito bem ter olhado para aqueles mortos e falado assim, eu acho que nem estava morto mesmo. Ele mesmo falou que estava dormindo. Então essa dúvida poderia ter vindo ao coração das pessoas. Mas com Lázaro não, irmão. Não restava dúvida nenhuma de que Lázaro estava morto. E que só Deus poderia ter trago ele à vida. Então quando as pessoas viram Lázaro ressurreto, falaram, cara, esse cara é o Cristo mesmo. É ele. Se você ler o capítulo 12 inteiro, você vai ver que eles vão pegar as palmeiras e vão dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Vão estender as suas vestes no chão e vão recebê-lo como rei de Israel. Esse foi o estopim, irmão, para poder explodir de uma vez por todas, com todas as dúvidas que poderiam ainda existir sobre Cristo. Então Lázaro, ressurreto dos mortos, é a prova viva de um Deus vivo, de que Jesus é o Cristo. Irmão, e essa deve ser a nossa vida, o nosso testemunho de vida. Ele deve glorificar a Cristo, ele deve apontar para Jesus, ele deve refletir a glória de Deus como um espelho. Você consegue entender isso, meu irmão? Amém? Você está aqui? Está comigo? Amém. Então faz o sinal de amém. A nossa vida também deve refletir a Cristo. Eu não sei de onde você saiu, de onde você veio, eu só sei de uma coisa, irmão. A Bíblia encerrou todo mundo debaixo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pronto. Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte, nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados. No verso 5 ele diz, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós também fomos ressurretos dos mortos, meu irmão. Você consegue entender isso? Que você estava morto no pecado antes de Jesus? Amém? Você consegue entender? Todos nós, não tem nenhum, nem mais nem menos, estava todo mundo perdido e morto, caminhando para a destruição. Mas Ele nos resgatou, Ele nos deu vida, Ele chamou cada um pelo nome. Como Ele fez com Lázaro, Ele chamou Monique, chamou Rúlia, chamou Bruna, chamou Tiago, chamou cada um de nós pelo nome também. Ele chamou você, Ele ressuscitou você, estava morto, irmão, indo para o inferno, para queimar eternamente. A Bíblia diz isso, eu não estou supondo, irmão, por favor, a Bíblia que diz isso. Nós estávamos perdidos em nossas transgressões, e Ele nos deu vida juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então a nossa vida também precisa refletir a glória de Deus. Você vê que Lázaro é um testemunho vivo. Você viu o texto que acabamos de ler? As pessoas estavam indo para lá, para poder ver Lázaro. Cara, esse cara ressuscitou mesmo, cara. Não é história da carochinha, não é um conto de fadas. Ele está vivo mesmo. Esse Jesus só pode ser o Cristo. E qual foi a consequência? O cara acabou de ressuscitar, já estão querendo matar ele de novo.
os fariseus já estavam traçando um jeito de matar Lázaro. Por quê? Porque ele estava revelando a glória de Deus. Ele estava revelando Cristo. Você consegue entender isso, irmão? Esse é o nosso papel. As trevas vão tentar de toda maneira apagar isso, parar o teu testemunho, impedir você de revelar a glória de Deus. Mas não vamos parar, meu irmão. Você não vai parar, eu não vou. Nós vamos continuar queimando diante dele, refletindo, revelando a glória dele como um espelho. Esse é o aspecto da comunhão. A comunhão com o Senhor precisa fazer isso. Se a nossa comunhão com Deus não está fazendo isso, irmão, é mentira. É uma comunhão mentirosa. Me desculpe falar isso para você. Se a sua comunhão com Jesus, o seu relacionamento com Ele, não está fazendo você refletir a glória de Cristo, meu irmão, você não está tendo comunhão com Ele. Se você ler o livro de 1 João, ele deixa isso bem claro, no primeiro e no segundo capítulo. Se nós temos comunhão com Ele, nós estamos na luz. A Bíblia diz isso. Se nós não temos, nós estamos nas trevas. É bem simples assim. É sim, sim, não, não, irmão. O Evangelho é simples. Jesus é simples. E Ele é bem pragmático com as suas coisas. O posicionamento de Jesus é muito forte. Então nós precisamos entender. Se eu vou me sentar à mesa com Cristo, para ter um relacionamento com Ele, eu não posso renegociar os valores do reino. E a minha comunhão com o Senhor precisa refletir a glória dEle, no lugar onde Ele me colocou. Amém, irmão? Show? Entendemos isso? Podemos ir adiante? Já estou indo para o final. E o terceiro e último tópico dessa pequena mensagem vai falar sobre adoração, sobre devoção. Eu quero usar como exemplo a vida de Maria. Vamos ler de novo o verso 3. Só para a gente poder entender isso. Então Maria pegou um frasco de um nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Irmãos, Maria é um personagem que toda vez que eu leio, toda vez que eu passo por alguma passagem, toda vez que eu leio esse texto, o outro de Lucas 10, que a gente leu mais cedo, é um personagem que me constrange muito. Maria me parece ser aquela pessoa que ela é aficionada por Jesus. E ela quer sempre estar aos pés dele. Eu quero falar um pouquinho sobre honra nessa noite. Porque a adoração tem a ver com a honra, tudo a ver. Adoração, a palavra adoração no grego é proskuneo, que resumidamente significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. É a adoração. A expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Então a adoração também é expressar a honra a Deus. E o que a adoração de Maria tem a ver com a honra? Nos tempos de Maria, nos tempos bíblicos, o cabelo da mulher era sua honra. As mulheres precisavam cobrir o seu cabelo, elas não tinham o costume de cortar cabelo curto, e cuidavam muito bem dele porque era sua honra. E o texto que acabamos de ler vai dizer que Maria não apenas pega o perfume e derrama aos pés de Jesus, como ela pega os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. E o que ela está dizendo com isso? Senhor, eu estou colocando a minha honra aos seus pés. A minha honra não vale nada perto de quem o Senhor é. A minha honra não vale nada perto do Senhor. Eu coloco aos seus pés, Jesus. Eu vejo uma Maria que não está preocupada com o que vão pensar dela, com o que vão falar dela. Nossa, que humilhação fazer um negócio desse. Para que fazer isso? Para que gritar e pular desse jeito? Deus não é surdo, Deus não é cego. Para que dançar desse jeito? Para que adorar tão extravagante, né?
E eu vejo isso em Maria, sabe, irmãos? Alguém que não está preocupada com a opinião dos outros. E a opinião dos outros à nossa volta, dentro de um culto como esse de domingo, nos impede muitas vezes de experimentar algo que talvez nunca na vida, em lugar nenhum, você vai experimentar, se você não parar de pensar no que os outros vão pensar de você. Se você continuar se preocupando com a opinião dos outros, mas o que vão pensar de mim? Nossa, eu tenho alto cargo na sociedade. Nossa, eu sou um grande ministro do Senhor. O que vão pensar de mim se eu fizer isso que o Senhor está me pedindo? Então, Maria, para mim, irmãos, é uma expressão de devoção na Bíblia, de amor, de entrega para o Senhor, que eu consigo ver em poucas outras pessoas. E é um exemplo para mim. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração: o valor monetário daquele perfume, irmãos. Sabe quanto custava esse perfume que Maria derramou aos pés de Jesus? 300 denários. 300 denários, irmãos, é um ano de trabalho. Salário de um ano de trabalho. Quanto que está o salário mínimo hoje? 1.300? É? Isso dá quase 15 mil reais, né? Alguém que não está importando, alguém que não está se importando, irmão. É a família, é um emprego, é uma ferida na sua alma que você não consegue abdicar dela por nada. O que é precioso para você? O que impede você de colocar toda a honra e toda a glória aos pés dele? Porque, irmão, não importa o que você tem, o que você é ou o que você não é. Tudo que nós temos e somos precisa estar aos pés de Jesus e não acima dele. Quando Maria faz esse ato de derramar o bálsamo, esfregar com seus cabelos, ela está declarando: Senhor, não tem nada mais importante para mim do que você. Não tem nada que eu queira mais do que você, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou está aos teus pés. É isso que ela está declarando. Você consegue entender e perceber isso, meu irmão? Amém? Nós precisamos aprender com esse testemunho de Maria. O que é precioso para nós? O que você não consegue abrir mão de jeito nenhum? A vaidade. O que é? Coisas, sonhos, planos, projetos. O que você tem colocado ao cima do Senhor que precisa estar aos pés dele? Nós precisamos perceber essas coisas, porque isso faz parte da vida da igreja. Você vai se lembrar que quando se traziam as ofertas no livro de Atos, eram colocados aos pés dos apóstolos, irmãos. Isso tem um simbolismo forte demais, porque Mamon é um senhor. Eu vi isso muito bem quando eu fui para a Europa no ano passado. Talvez aqui para nós ele não seja tão forte quanto é lá, mas Mamon, as riquezas, o dinheiro, ele é um senhor. E quando a igreja trazia as ofertas e colocava aos pés dos apóstolos, eu entendo que, eu estou imaginando isso, tá, irmão? Estou confabulando isso. Que eles colocavam o pé sobre aquilo e diziam: aqui o dinheiro não é senhor, aqui o dinheiro é servo. Aquilo pelo que os homens matam e causam guerras aqui na terra, destroem vidas, destroem nações inteiras. Irmão, nós vamos andar sobre ele na cidade santa. As ruas são de ouro, irmão. Aquilo pelo que os homens matam aqui na terra, nós vamos andar pisando em cima. Você já parou para pensar nisso? Nós vamos andar pisando em cima de ouro, porque isso não significa nada. E esse é mais um gesto que Maria está expressando ali quando ela derrama aquele bálsamo. Você viu o desespero de Judas? Se você continuar lendo o texto, Judas fica desesperado: Senhor, esse dinheiro era para dar para os pobres. É muito dinheiro.
300 denários. Ele não estava preocupado com pobre nenhum, irmão. O cara era ladrão, o texto diz isso. Porque isso impacta, isso mexe com as pessoas, irmão. Quando a gente tira as coisas do lugar que elas estão e coloca no lugar onde elas têm que estar, isso incomoda as pessoas à nossa volta. Você vai começar a ver pessoas incomodadas à sua volta, Alessandro. Quando você começar a colocar as coisas no lugar de onde elas têm que estar, aos pés de Jesus. Nada acima dele, é tudo abaixo, tudo aos pés dele. Amém? Você entendeu isso? Você está comigo aqui? E para a gente encerrar, por isso que eu falei para a gente lembrar de Maria sentada aos pés de Jesus. No texto de Lucas capítulo 10. Essa é uma outra figura que me chama a atenção. Eu acredito que ali foi o primeiro encontro dela com Cristo. E a Bíblia diz que ela está sentada. Enquanto Jesus ensinava, ela está só contemplando Ele. Eu consigo ver uma paixão, uma fixação dos olhos de Maria em Jesus. É como se ela falasse assim, cara, não importa outra coisa, agora eu estou ouvindo o Mestre, eu só quero estar aos pés dele. Isso me remete, irmãos, a um outro simbolismo bíblico do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro poético, é uma poesia de amor entre um homem e uma mulher. Mas nós sabemos muito bem que ele também faz uma alusão ao esposo, ao noivo e à noiva, que somos nós, a igreja, ao Senhor Jesus e a sua igreja. Então o livro de Cantares você também pode ler nessa perspectiva. De uma noiva que está se relacionando com o noivo, que está esperando por ele. No capítulo 5, em vários capítulos, no livro todo, o noivo chama ela, o esposo chama a esposa, por pelo menos 4 vezes de minha pomba. Ele fala, os seus olhos são como os da pomba. Irmãos, a pomba é um animal único, né? Os estudiosos dizem que ela não tem visão unilateral, ela só enxerga uma coisa de cada vez. E quando ela põe os olhos em algo, ela precisa ficar com os olhos fixos naquilo para não perder os olhos, para não perder aquele alvo de vista. E no livro de Cantares, o noivo está falando para a noiva, os seus olhos são como os da pomba. Ou seja, você não tira os olhos de mim, você não pode tirar os olhos de mim para não me perder de vista. E eu consigo enxergar isso em Maria. Essa deve ser a nossa vida também, como corpo de Cristo, como igreja. Esse também deve ser um testemunho, deve ser um incentivo para as nossas vidas. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós não podemos perder Ele de vista. Nós precisamos ter esses olhos como que de pomba. Porque no momento em que começamos a olhar para os lados, nós perdemos o Senhor de vista. Eu me lembrei de um texto agora, irmão, em Lucas capítulo 2, quando Jesus ainda era pequeno e ele vai à festa em Jerusalém. Agora eu não lembro qual era a festa, se era tabernáculos, eu não me lembro. Mas ele foi à festa com seus pais em Jerusalém. E quando acabou a festa, os pais saem com a comitiva, e todo mundo junto, e eles vão na frente e Jesus fica para trás. E no meio do caminho eles se dão conta que Jesus não estava com eles. Eram 3, 4 dias de caminhada até chegar em casa. E daí desesperados eles voltam para Jerusalém. E eles falam, mas onde você estava? Jesus fala para eles, vocês não sabiam que me convém estar na casa do meu pai? Como que um pai e uma mãe perdem um filho, irmão? Pequeno. Ele tinha aproximadamente 12 anos nessa época, Jesus. Distração, irmão. Tirou os olhos de Jesus. Perdeu Jesus. Teve que fazer o caminho de volta. E toda vez que nos distraímos e tiramos os olhos do Senhor, se você fez isso alguma vez na sua caminhada, se isso aconteceu com você, se isso aconteceu com você agora, não se desespere. Tem um caminho de volta para você fazer. Você vai encontrar Ele no mesmo lugar da primeira vez. A primeira vez que você encontrou Ele, Ele está lá no mesmo lugar. É só fazer o caminho de volta, meu irmão. Se arrepende e volta. Porque Ele está lá te esperando no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar esperando por você.
Mas se você quer fazer as coisas da melhor maneira possível, então não tire os olhos dele. Essa é mais uma lição que Maria nos ensina. E a última coisa que Maria me remete, e eu quero encerrar aqui, é sobre o que acontece, irmão, no céu, quando João tem a visão do Apocalipse. No capítulo 5 de Apocalipse, João está contemplando a visão e ele vê 4 seres viventes, ele vê um trono, ele vê o Senhor, Deus Todo-Poderoso, assentado sobre aquele trono. Ele vê 4 seres viventes em volta daquele trono, que não paravam de cantar dia e noite sem cessar: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao redor do trono tem 24 anciãos. E todas as vezes que os seres viventes dão glória a Deus, aqueles anciãos se prostram e lançam suas coroas aos pés do Senhor. E ao redor desses 24 anciões, tem milhares e milhares e milhões de anjos. E eles estão fazendo só uma coisa, exatamente a mesma coisa. Digno é o Cordeiro, porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. Digno é o Cordeiro, a honra, a glória, o poder e a força pertencem ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E sabe, irmão, o que eu acho fantástico no livro de Apocalipse? Não existe uma ordem de Deus falando para os anjos: me adorem. Vamos, anjos, me adorem, criaturas celestes. Sabe por quê, irmão? Porque não precisa. Quando você contempla a glória de Deus, não precisa ninguém ficar pedindo para você adorar. Não precisa chegar alguém aqui com o microfone e falar: por favor, adore aquele que vive pelo século dos séculos. Renda honra e glória àquele que ressuscitou dos mortos. Não precisa, irmão. Porque quando você não tira os olhos dele, você não tem nem tempo para parar de adorar. Você não consegue nem parar. Você não para. Então esse é outro testemunho que Maria está nos dando. Por favor, irmão, esses são os pilares sobre o qual nós caminhamos, sobre o que nós cremos como fé. Jesus é o fundamento, é a pedra fundamental de tudo isso aqui. Ele é a pedra fundamental. A Bíblia diz que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Cristo Jesus. Então Jesus é o fundamento de tudo isso aqui. Mas nós trilhamos estradas, pilares, e esses são os pilares da vida da igreja. Serviço, comunhão e adoração. Você não pode viver sem isso. Nós não podemos viver sem isso. Ninguém consegue, irmão, ser crente sem esses valores. Nós não podemos ser crentes sem ter comunhão com o Senhor, sem servir aos seus propósitos, sem servir a sua igreja e sem adorá-lo. Não tem como ser crente, irmão. Por favor, saia do conformismo religioso, saia do comodismo, meu irmão. Para com isso de viver um dia, deixa a vida me levar, um dia após o outro só e pronto, acabou. Crie expectativas em Deus. Tenha fome e sede por Ele, por favor. Se ponha de pé no seu lugar. Vamos orar, eu quero encerrar aqui. Crie fome no seu coração. Deixa gerar fome. Deixa gerar sede. Crie expectativa no teu coração. Ninguém é perfeito, irmão. Eu não estou aqui para tirar pedra em você. Eu tenho muita coisa para melhorar. Eu posso identificar nessa mensagem o que eu preciso melhorar. E eu sei que algo Deus também falou com você. Seja no serviço, seja na comunhão, seja na adoração. Aonde você pode dar mais. O que você precisa colocar aos pés do Senhor. Quais valores você tem negociado do reino? Qual serviço você tem deixado de lado? A qual o Senhor tem te chamado para fazer? Você tem se escondido. Coloque isso diante dele agora, nesse exato minuto, nesse momento. Pode começar a orar aí nesse lugar. Faça parte do coral celeste que nesse exato momento está dizendo: Santo, Santo, Santo. Vamos juntar a liturgia terrena com a liturgia celestial e vamos trazer o céu para a terra. Vamos trazer o céu para Ponta Grossa, meu irmão. Ei, depende de mim e de você. Depende de quanta fome, quanta sede nós temos por Ele.
Só depende disso, meu irmão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não tem barreira, não tem porta fechada, não tem inferno, não tem principado nem potestade que possa parar a igreja do Senhor. Ei, deixa eu te falar, o reino de Deus é imparável. O reino de Deus, a igreja do Senhor, ela é imparável e você faz parte disso. Eu e você fazemos parte disso. Então comece a orar aí no seu lugar.